Quando perguntaram a um homem por que ele não tinha amigos, ele respondeu: "A amizade é como um diamante raro e valioso, e há muitas falsificações. Se você cometer erro após erro, eventualmente pensará que não existem diamantes genuínos no mundo, que todos são falsos." Outro homem acrescentou: "Um amigo é alguém que deve ser valorizado e apreciado, mas infelizmente encontrar amigos verdadeiros e valiosos é muito raro." Um solitário foi questionado se gostava da solidão, viajar sozinho, comer sozinho, sentar-se em um canto afastado de todos, e ele respondeu: "Não gosto de estar sozinho. Simplesmente não faço mais conhecidos. Não quero mais decepções das pessoas." Isso é bem explicado pela parábola de uma criança que se tornou amiga de uma macieira na floresta. Muitas vezes ia até lá, balançava em seus galhos, comia suas maçãs e imaginava-se como o rei da floresta. Em um dia ensolarado, cansado de brincar, o homem se abrigou do sol com seus galhos e dormiu à sua sombra. Antes de continuar, não esqueça de se inscrever, dar um like, ativar o sininho e ficar até o final do vídeo para descobrir o que indica a falta de amigos. Vamos começar. Ele confiava em uma amizade genuína, mas com o tempo a criança o visitava cada vez menos, tinha novas amizades e outras ocupações. Mas às vezes ainda não o visitava. Um dia, a árvore notou que a criança estava incomodada e lhe perguntou o que estava acontecendo. O garoto, com olhos tristes, disse que não brincava mais em seus galhos, que não se sentia como um rei. "Um rei tem dinheiro e eu não tenho dinheiro." "Nem você tem", disse o garoto. "Mas tenho maçãs, pegue-as e venda para conseguir dinheiro. E assim podemos ser amigos novamente", ofereceu a árvore. O garoto pegou as maçãs, vendeu, mas nunca voltou à árvore. Esta o esperou por muito tempo, olhando o caminho por onde costumava vir. Um dia o garoto retornou, mas em vez de ficar feliz, estava triste. "Sentindo falta de você, meu amigo. Por que você não voltou depois de vender as maçãs?", perguntou a árvore. O garoto respondeu: "Tive muitos problemas. Todos têm família, filhos e amigos, e eu não posso ter isso porque não tenho uma casa própria." "Qual é o sentido de nossa amizade se você não pode me dar um lar?" "Eu posso ajudar", disse a árvore. "Corte meus galhos e construa sua própria casa, então você será feliz novamente." O garoto cortou todos os galhos, construiu sua casa e desfrutou de sua vida até a velhice, esquecendo seu antigo amigo, a macieira. Mas um dia ele voltou, já velho e cansado da vida, e expressou seu desejo de navegar para algum lugar afastado onde não precisasse ver ninguém. Desejava um barco, mas não sabia onde encontrar. A árvore, vendo seu amigo tão triste, permaneceu em silêncio. Então o homem pegou um machado e cortou o tronco da árvore, fazendo um barco após balançar o machado várias vezes. Quando conseguiu, partiu sem sequer olhar para trás, deixando seu antigo amigo, a macieira, para trás. O tempo passou. A chuva nutriu o que restava do tronco e o sol aqueceu a terra ao redor, atraindo alguns animais que passaram e desfrutaram da vida sobre ele. No entanto, o tronco já não encontrava mais alegria em nada e não via mais sentido naquilo que valorizava mais do que qualquer outra coisa no mundo. Agora tudo parecia absurdo para ele. No entanto, o mundo não deixou de existir. Um dia do tronco brotou um pequeno rebento verde que emergiu de sua alma. Rapidamente cresceu e se tornou uma bela macieira, cheia de força e vitalidade. Aprendeu novamente a desfrutar da vida. Mas um dia uma criança se aproximou. "Olá, sejamos amigos", disse a criança. A árvore observou em silêncio e não respondeu, pois, embora desfrutasse da vida, não acreditava mais em amizades honestas e sinceras. Como George disse, dentro de cada pessoa cínica há um idealista decepcionado que sabe que talvez costumavam ser uma macieira para alguém. Se você conhece alguém que não tem amigos e não confia nas pessoas, tenha paciência com eles. Isso não significa que sejam maus. Talvez tenham sido uma macieira para alguém muitas vezes e tenham deixado de acreditar na amizade honesta. Isso nos mostra que há muitas razões para não confiar nas pessoas, mas você pode ser um agente de mudança. Pode ser uma macieira com limites, um amigo verdadeiro que ensina a AOS e outros como fazer um amigo genuíno. Há esperança nisso. Com o tempo, a macieira aprendeu a confiar novamente, graças à paciência e perseverança da criança. Descobriu que a amizade, embora às vezes complicada, era um elo poderoso que poderia trazer alegria e significado à sua vida. À medida que a amizade crescia entre a árvore e a criança, também crescia a esperança no coração da árvore,
e a confiança era restaurada. Isso demonstra que, mesmo após a decepção e o cinismo, é possível encontrar conexões genuínas com os outros. A história da macieira se tornou uma lenda na comunidade, lembrando a todos que, apesar das desilusões e do ceticismo, a amizade verdadeira e duradoura é uma força transformadora. Aqui estão alguns benefícios e informações interessantes. 1. Benefícios para a saúde. A amizade e as relações sociais têm benefícios significativos para a nossa saúde e bem-estar. Aqui estão mais informações sobre os benefícios para a saúde de ter amizades próximas e relações sociais sólidas. Redução do estresse. Amizades próximas oferecem um sistema de apoio crucial. Ter alguém em quem confiar e compartilhar suas preocupações pode reduzir significativamente o estresse. As interações sociais ajudam a liberar hormônios como a oxitocina, que reduzem o estresse e promovem uma sensação de calma. Melhora do bem-estar emocional. As amizades oferecem consolo e alegria nos momentos felizes e apoio nos momentos de tristeza. Ter amigos próximos está relacionado a uma maior satisfação com a vida e um melhor bem-estar emocional em geral. Fortalecimento do sistema imunológico. Conexões sociais positivas demonstraram fortalecer o sistema imunológico. Pessoas com relacionamentos sólidos têm uma resposta imunológica aprimorada, o que significa que estão mais bem equipadas para combater doenças e se recuperar mais rapidamente. Longevidade. Estudos mostram que pessoas com relacionamentos sociais fortes tendem a viver mais tempo. Amizades próximas e uma rede social ativa estão ligadas a uma maior longevidade. A presença de relacionamentos positivos pode ser tão benéfica quanto parar de fumar ou fazer exercícios regularmente. Redução do risco de depressão. Pessoas com conexões sociais sólidas têm um menor risco de desenvolver depressão e, se a desenvolvem, tendem a ter sintomas menos graves. O apoio social pode ser fundamental para superar a depressão e outras condições de saúde mental. Aumento da autoestima. Amizades próximas oferecem um senso de pertencimento e validação. Pessoas com amigos próximos tendem a ter uma maior autoestima e confiança em si mesmas. Os amigos podem fornecer feedback positivo e ajudar a construir uma imagem positiva de si mesmo. Melhora do comportamento saudável. Pessoas com amizades sólidas são mais propensas a adotar comportamentos saudáveis. Ter amigos que se exercitam, comem bem e mantêm um estilo de vida ativo pode influenciar positivamente nossas próprias escolhas de estilo de vida. Resiliência emocional. Amizades próximas fornecem um suporte emocional durante momentos difíceis. Ter amigos que nos apoiam emocionalmente pode aumentar nossa resiliência, ajudando-nos a enfrentar desafios e superar adversidades. As amizades e as relações sociais não são apenas agradáveis, mas também são fundamentais para nossa saúde e bem-estar geral. Cultivar e manter conexões sociais significativas pode ser um dos investimentos mais importantes que podemos fazer em nossa saúde mental e física. 2. Empatia e conexão. A empatia é a habilidade de compreender e compartilhar os sentimentos de outra pessoa, envolvendo a capacidade de se colocar no lugar do outro e entender suas emoções, perspectivas e experiências. Importância: fortalecimento das relações. A empatia cria conexões emocionais profundas e fortalece os relacionamentos interpessoais. Quando nos sentimos compreendidos, estamos mais inclinados a confiar nos outros e a nos abrir emocionalmente. Resolução de conflitos. A empatia é fundamental para resolver conflitos de maneira eficaz. Ao compreender os sentimentos e pontos de vista da outra pessoa, podemos encontrar soluções que satisfaçam ambas as partes. Promoção da tolerância. Ao compreender as experiências e perspectivas dos outros, tornamo-nos mais tolerantes e abertos à diversidade. A empatia fomenta o respeito pelas diferenças culturais, religiosas e sociais. Geração de apoio emocional. A empatia permite oferecer um apoio emocional genuíno. Quando mostramos compreensão e preocupação pelos sentimentos dos outros, criamos um ambiente em que as pessoas se sentem apoiadas e valorizadas. Conexão humana. A conexão humana refere-se à sensação de pertencimento e proximidade que experimentamos em nossos relacionamentos com os outros. Envolve interações autênticas e significativas com outras pessoas. Importância: bem-estar emocional. Conexões humanas sólidas estão relacionadas a um maior bem-estar emocional. Pessoas que se sentem conectadas tendem a ser mais felizes,
menos propensas à depressão e têm uma maior autoestima. Redução do estresse. Relações sociais significativas atuam como um amortecedor contra o estresse. A sensação de ser compreendido e apoiado por outros pode reduzir os níveis de cortisol, a hormona do estresse. Aumento da resiliência. Pessoas com conexões humanas fortes são mais resistentes às adversidades. Ter uma rede de apoio pode ajudar a enfrentar desafios difíceis e superar obstáculos emocionais. Promoção do desenvolvimento pessoal. Relações significativas nos desafiam, nos inspiram e nos ajudam a crescer como indivíduos. Pessoas que se sentem conectadas têm mais probabilidade de buscar novas experiências e perseguir metas pessoais. Longevidade. Estudos mostram que pessoas com relacionamentos sociais sólidos tendem a viver mais tempo. A qualidade das relações é um fator crucial para uma vida longa e saudável. Cultivar a empatia e buscar conexões humanas significativas são aspectos essenciais para construir relacionamentos positivos e satisfatórios. Essas habilidades não apenas melhoram nossas vidas, mas também contribuem para a criação de comunidades mais compreensivas, tolerantes e solidárias. 3. Mudanças na era digital. A era digital transformou a forma como nos relacionamos e teve um impacto significativo na natureza de nossas amizades e conexões sociais. Aqui estão alguns detalhes sobre como a dinâmica social mudou na era digital. Conexões online. A era digital permitiu que as pessoas se conectassem com outras em todo o mundo por meio de plataformas de redes sociais e aplicativos de mensagens instantâneas. Isso levou ao surgimento de amizades online, onde as pessoas podem desenvolver relacionamentos significativos, independentemente da distância física. Redes sociais. Plataformas de redes sociais como Facebook, Instagram e Twitter mudaram a forma como mantemos contato com amigos e familiares. Essas plataformas nos permitem compartilhar momentos de nossas vidas, fotos e pensamentos instantaneamente, mantendo-nos conectados de uma maneira que não era possível anteriormente. Impacto na privacidade. Embora as redes sociais tenham nos proporcionado uma maneira de permanecer conectados, também levantaram preocupações sobre privacidade e intimidade. A superexposição online pode afetar a forma como compartilhamos informações pessoais e como percebemos a privacidade. Comunicação instantânea. Aplicativos de mensagens instantâneas como WhatsApp, Messenger e Snapchat revolucionaram a comunicação. As pessoas podem conversar em tempo real, compartilhar fotos e vídeos e se sentir mais próximas, apesar da distância física. Redes profissionais. Plataformas como o LinkedIn mudaram a forma como as pessoas constroem redes profissionais. Conexões digitais podem levar a oportunidades de emprego, colaborações e crescimento profissional. Comunidades online. A era digital deu origem a comunidades online, onde pessoas com interesses comuns podem se conectar e compartilhar conhecimentos. Isso levou à formação de comunidades específicas, desde grupos de apoio até fóruns de discussão sobre tópicos especializados. Conscientização sobre a saúde mental. As redes sociais também aumentaram a conscientização sobre a saúde mental, permitindo que as pessoas compartilhem suas experiências e busquem apoio online. Comunidades online desempenharam um papel importante na redução do estigma em torno de questões de saúde mental. Desafios da cyberbullying e da ansiedade social. Embora a conectividade digital tenha benefícios, também trouxe desafios como o cyberbullying e a ansiedade social. A pressão para acompanhar as atividades online e a comparação social podem afetar negativamente a autoestima e o bem-estar emocional. A era digital ampliou nossas oportunidades de nos conectar e criou novas formas de amizades e conexões sociais. No entanto, também apresenta desafios únicos que requerem um equilíbrio entre a conectividade online e conexões significativas face a face para manter relacionamentos saudáveis e satisfatórios. 4. Crise da solidão. Apesar de estarmos mais conectados do que nunca, muitas pessoas experimentam uma sensação de solidão. Isso levou a uma crescente conscientização sobre a importância das conexões sociais e deu origem a iniciativas para enfrentar a crise da solidão. A solidão é um fenômeno crescente na sociedade moderna, caracterizado por uma profunda sensação de isolamento e falta de conexões significativas. Embora vivamos na era digital hiperconectada, muitas pessoas enfrentam uma solidão avassaladora. Essa crise tem diversas causas. Desconexão social.
À medida que as interações face a face diminuem, especialmente entre as gerações mais jovens imersas na tecnologia, as habilidades sociais são afetadas. As relações online nem sempre preenchem o vazio emocional da interação humana genuína. Estigma e vergonha. A solidão muitas vezes carrega um estigma social, e as pessoas podem sentir vergonha ao admitir que se sentem sozinhas, tornando mais difícil pedir ajuda ou buscar apoio. Estilo de vida moderno. Horários ocupados e longas horas de trabalho podem deixar pouco tempo para relacionamentos. As pessoas podem se sentir presas em uma rotina que não lhes permite desenvolver conexões significativas. Envelhecimento e perda. Pessoas mais velhas frequentemente enfrentam a solidão devido à perda de entes queridos e à diminuição das relações sociais à medida que envelhecem. Mudanças na estrutura familiar. A estrutura familiar mudou, com mais pessoas vivendo sozinhas ou famílias dispersas geograficamente, o que frequentemente leva à solidão, especialmente em momentos de necessidade emocional. Tecnologia e comparação social. As redes sociais podem aumentar a solidão, criando um senso de comparação social. As pessoas podem se sentir isoladas ao ver as aparentes conexões felizes de outros online. Impactos da solidão. A solidão está ligada à depressão, ansiedade e outras condições de saúde mental. Pessoas solitárias têm um maior risco de desenvolver problemas de saúde mental. Além disso, a solidão crônica está associada a problemas de saúde física, incluindo doenças cardíacas, obesidade e uma vida mais curta. Também pode afetar o desempenho cognitivo e a memória, especialmente em pessoas mais velhas. A solidão pode gerar um ciclo perpétuo de isolamento social, pois as pessoas solitárias podem se tornar mais relutantes em buscar a companhia de outros. Abordando a crise da solidão. Para enfrentar a crise da solidão, é crucial criar consciência sobre a solidão como um problema de saúde pública e educar sobre seus impactos. Fomentar a construção de comunidades locais, espaços de encontro e atividades sociais pode ajudar as pessoas a se conectar. Além disso, fornecer apoio emocional e terapia às pessoas solitárias pode ajudá-las a lidar com seus sentimentos e encontrar formas de se conectar com os outros. A participação ativa em atividades sociais e comunitárias pode ajudar as pessoas a se sentirem parte de algo maior do que elas mesmas. A crise da solidão é um problema complexo e multifacetado que requer atenção cuidadosa e compreensiva. Abordar esse problema implica não apenas fortalecer as conexões sociais, mas também reduzir o estigma associado à solidão, para que as pessoas se sintam confortáveis em buscar ajuda e apoio. O combate à solidão em comunidades ao redor do mundo é fundamental. 5. Amizades ao longo da vida. Pesquisas sugerem que pessoas mais velhas que mantêm relações sociais próximas e ativas têm uma melhor qualidade de vida e uma maior longevidade. As amizades na velhice são fundamentais para o bem-estar emocional e mental. As amizades ao longo da vida são tesouros inestimáveis que evoluem com o tempo e nos acompanham em diferentes estágios. Essas relações não apenas proporcionam alegria e apoio emocional, mas também têm um impacto significativo em nosso bem-estar emocional e físico. Aqui está uma visão mais profunda das amizades ao longo da vida. Infância e adolescência. Nestas fases, as amizades fornecem um terreno para desenvolver habilidades sociais e emocionais. Os amigos da infância e adolescência podem ser companheiros de brincadeiras e confidentes, estabelecendo a base para futuros relacionamentos. Adultez jovem. Durante esta fase, as amizades tendem a ser diversas. Alguns amigos podem ser colegas, enquanto outros podem ser companheiros de atividades recreativas. Essas amizades ajudam a estabelecer nossa identidade social e podem ser uma fonte de apoio em momentos de transição. Meia-idade. As amizades durante a meia-idade frequentemente se concentram na família, no trabalho e em interesses compartilhados. Esses amigos geralmente fornecem apoio emocional e prático em momentos de crise. As conexões de longa data ganham profundidade e significado. Velhice. As amizades na velhice são essenciais para o bem-estar emocional. Os amigos podem ser uma rede de apoio vital após a aposentadoria e a perda de entes queridos. As amizades na velhice também podem fornecer um senso de continuidade e propósito. Importância das amizades ao longo da vida. Saúde mental. Pessoas com amizades sólidas têm menos probabilidade de experimentar depressão e solidão. A interação social regular promove a saúde mental e emocional. Bem-estar emocional.
Amizades próximas proporcionam um espaço seguro para expressar emoções, o que pode aliviar o estresse e aumentar a autoestima. Apoio em crises. Amigos de longa data podem ser um pilar de apoio durante crises, como doenças graves ou perdas, oferecendo conforto e companhia. Longevidade. Estudos demonstraram que pessoas com conexões sociais sólidas tendem a viver mais tempo e têm uma melhor qualidade de vida na velhice. Desenvolvimento. Pessoal. Amizades ao longo da vida oferecem oportunidades para o crescimento pessoal, aprendizado e aceitação mútua, contribuindo para o desenvolvimento individual. Dicas para manter amizades duradouras. Comunicação aberta. A honestidade e a abertura na comunicação fortalecem as amizades, permitindo que as pessoas se compreendam e se apoiem mutuamente. Empatia e respeito. Praticar a empatia e o respeito promove a compreensão e a tolerância nas relações, criando a base para conexões significativas. Tempo de qualidade. Investir tempo e esforço nas amizades, mesmo em meio às vidas ocupadas, é fundamental para mantê-las ao longo do tempo. Adaptabilidade. As pessoas mudam com o tempo. Ser compreensivo e adaptável às transformações nas personalidades e circunstâncias dos amigos é crucial para manter a amizade. As amizades ao longo da vida são pilares fundamentais de apoio emocional e bem-estar. Fomentar e nutrir essas conexões pode enriquecer nossas vidas de inúmeras maneiras, proporcionando alegria, conforto e um sentimento de pertencimento à medida que enfrentamos as diversas fases da vida. A falta de amigos não define uma pessoa, embora as conexões sociais sejam vitais para o bem-estar emocional. A qualidade das relações é mais importante do que a quantidade. A seguir, compartilho alguns conselhos motivacionais a serem lembrados. Conselho 1. Qualidade sobre quantidade. Ter um punhado de amigos verdadeiros e leais é mais valioso do que ter muitos conhecidos superficiais. Amizades genuínas oferecem apoio emocional, sinceridade e companhia nos momentos bons e ruins. Abaixo, explico um pouco sobre a importância da qualidade sobre a quantidade nas relações sociais. 1. Profundidade emocional. Ter muitas amizades pode levar a relacionamentos superficiais, onde as verdadeiras emoções e pensamentos frequentemente são negligenciados. Relações de qualidade oferecem um espaço seguro para compartilhar emoções complexas, medos e alegrias genuínas. 2. Apoio significativo. Com muitas conexões, pode ser difícil fornecer apoio significativo a cada pessoa. Em relações próximas de qualidade, o apoio emocional e prático é autêntico e duradouro, o que pode fazer uma diferença real nos momentos difíceis. 3. Sinceridade e autenticidade. Em grupos grandes, as pessoas muitas vezes usam máscaras sociais, escondendo seus verdadeiros sentimentos e pensamentos. Em relações genuínas de qualidade, as pessoas se sentem seguras para ser autênticas, o que promove uma conexão emocional real. 4. Construção de confiança. A confiança pode ser difícil de estabelecer em relacionamentos superficiais, onde as intenções podem ser questionáveis. A confiança se constrói ao longo do tempo em relacionamentos autênticos, onde a lealdade e a honestidade são valores fundamentais. 5. Redução do estresse. Manter muitos relacionamentos pode ser exaustivo e estressante ao tentar equilibrar múltiplas interações sociais. Relações de qualidade oferecem um refúgio emocional, reduzindo o estresse ao proporcionar um espaço onde se pode ser autêntico sem julgamentos. 6. Reciprocidade e cuidado mútuo. Em conexões superficiais, a reciprocidade pode ser limitada, com interações centradas na conveniência. Relações próximas de qualidade envolvem um cuidado mútuo genuíno, onde as pessoas se apoiam e se preocupam profundamente uma com a outra. 7. Crescimento pessoal. Relações superficiais frequentemente carecem do desafio e da inspiração para o crescimento pessoal. Em amizades de qualidade, as pessoas se desafiam e motivam mutuamente, ajudando-se a crescer e evoluir como indivíduos. 8. Sentido de pertencimento. Ter muitas conexões não garante um verdadeiro sentido de pertencimento, e as relações carecem de autenticidade. Amizades autênticas oferecem um profundo senso de pertencimento, onde alguém se sente aceito e amado por quem realmente é. Em resumo, investir em relacionamentos de qualidade, onde a autenticidade, a sinceridade e o apoio mútuo são fundamentais, proporciona uma base emocional sólida e significativa.
Essas conexões não apenas enriquecem nossas vidas, mas também oferecem um refúgio emocional em um mundo muitas vezes caótico e desafiante. A qualidade nas relações sociais não apenas melhora nosso bem-estar emocional, mas também nos ajuda a nos tornarmos versões mais fortes e autênticas de nós mesmos. Conselho 2. Oportunidades para crescer. A falta de amigos pode ser uma oportunidade para desenvolver habilidades sociais e aprender a valorizar a si mesmo. Essa experiência pode levar à autodescoberta e fortalecer a confiança em si mesmo. As oportunidades para crescer se apresentam em diversas formas e momentos da vida e são fundamentais para o desenvolvimento pessoal e emocional. Essas oportunidades podem surgir de desafios, novas experiências e relações significativas. Aqui está uma perspectiva mais detalhada. 1. Desafios e superação. O enfrentamento de desafios proporciona a oportunidade de desenvolver resiliência emocional e mental. Superar dificuldades fortalece a capacidade de lidar com futuros obstáculos com confiança. Aprender com os erros. Os erros e fracassos são oportunidades para aprender e crescer. Refletir sobre experiências negativas permite ajustar comportamentos e perspectivas, levando a um maior crescimento pessoal. 1. Novas experiências. Novas experiências, como viajar, estudar ou participar de atividades incomuns, ampliam a perspectiva e promovem o entendimento intercultural e a empatia em relação aos outros. 2. Relações significativas. Relações profundas proporcionam oportunidades para aprender habilidades sociais, compreender as emoções e praticar a empatia, contribuindo para o desenvolvimento emocional e o entendimento humano. 3. Educação contínua. A educação contínua e o aprendizado ao longo da vida oferecem oportunidades para o crescimento profissional e pessoal. Adquirir novas habilidades e conhecimentos abre portas para novas carreiras e experiências. 4. Sair da zona de conforto. As oportunidades para sair da zona de conforto, enfrentando o medo e a incerteza, conduzem a uma profunda autodescoberta. Essas experiências fomentam a confiança em si mesmo e a autenticidade. 5. Desenvolvimento da empatia. Compreender as diferenças e interagir com pessoas de diferentes culturas, origens e pontos de vista permite desenvolver a empatia. Essa compreensão profunda das diferenças humanas promove a tolerância e o respeito. 6. Aprender com as relações. Relações amorosas e de amizade proporcionam oportunidades para o crescimento emocional. A comunicação eficaz, a resolução de conflitos e a capacidade de oferecer apoio mútuo são habilidades que se desenvolvem em relações próximas. 7. Desenvolvimento da resolução de problemas. Os desafios cotidianos oferecem oportunidades para desenvolver habilidades de resolução de problemas e criatividade. Superar obstáculos cotidianos fomenta a capacidade de encontrar soluções inovadoras. 8. Encontros com diversidade. A interação com pessoas de diversas culturas, crenças e experiências promove a apreciação da diversidade. Esses encontros promovem a tolerância e a aceitação das diferenças. As oportunidades para crescer estão presentes em todos os aspectos da vida. Essas experiências, sejam desafiadoras ou gratificantes, oferecem lições valiosas e promovem o desenvolvimento pessoal e emocional. Estar aberto a essas oportunidades e abraçá-las com uma mentalidade positiva não apenas expande o conhecimento e as habilidades, mas também enriquece a alma e o coração. Conselho 3. Fomentar o autocuidado. O autocuidado é um ato profundo de amor próprio e uma necessidade vital para manter o bem-estar emocional e físico. Aqui estão alguns aspectos-chave para promover o autocuidado. 1. Escute o seu corpo e mente. Consciência corporal. Preste atenção às mensagens do seu corpo. Descanse quando estiver cansado, coma quando estiver com fome e ouça suas emoções sem julgamento. 2. Estabeleça limites saudáveis. Aprenda a dizer não às coisas que o esgotam ou não o fazem feliz. Estabeleça limites claros em seus relacionamentos e atividades para proteger sua energia e tempo. 3. Priorize o tempo para si mesmo. Tempo de qualidade consigo. Dedique tempo regularmente para fazer atividades que você aproveite, seja ler, pintar, passear ou qualquer outra coisa que o faça feliz e relaxado. 4. Cuide da sua saúde física. Tenha uma alimentação balanceada, consumindo alimentos nutritivos que alimentem seu corpo e lhe deem energia. Pratique exercícios regularmente.
encontrando uma atividade física que você goste para manter seu corpo em forma e liberar endorfinas, as hormonas da felicidade. Priorize um sono de qualidade para permitir que seu corpo e mente se reparem e rejuvenesçam. 5. Práticas de relaxamento, meditação e respiração profunda. Cultive a calma mental e reduza o estresse praticando meditação ou respiração profunda regularmente. A respiração profunda pode ser uma ferramenta poderosa para se acalmar em momentos de ansiedade ou tensão. 6. Cultive relações saudáveis. Na comunicação com outras pessoas, pratique a comunicação aberta e honesta para evitar conflitos não resolvidos que podem causar estresse emocional. Cerque-se de pessoas que o apoiem, o inspirem e o façam sentir-se bem consigo mesmo. 7. Estabeleça rotinas de cuidado. Rotinas matutinas e noturnas. Estabeleça rotinas matutinas e noturnas que incluam práticas de autocuidado, como meditação, exercício, leitura ou cuidados pessoais. 8. Aprenda a delegar. Você não pode fazer tudo sozinho. Aprenda a delegar tarefas e responsabilidades. Pedir ajuda não é um sinal de fraqueza, mas de autoconhecimento e autocuidado. 9. Desconecte-se digitalmente. Tempos sem dispositivos. Estabeleça momentos em seu dia para se desconectar do mundo digital. A superexposição às telas pode afetar o seu bem-estar mental. 10. Pratique a gratidão. Foco no positivo. Encontre algo pelo qual ser grato todos os dias. Praticar a gratidão promove uma mentalidade positiva e reduz o estresse. 11. O autocuidado não é egoísta. É um investimento em seu próprio bem-estar que o capacita a cuidar dos outros de maneira mais eficaz. É uma prática contínua e amorosa que o empodera para enfrentar os desafios da vida com resiliência e gratidão. Lembre-se de que cuidar de si mesmo é um ato de amor próprio que você merece e precisa. E aqui termina nosso vídeo. O que você achou dessas dicas? Deixe sua opinião nos comentários. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o ícone de notificação. O estoicismo está cheio de ensinamentos como este, que são aplicáveis à nossa vida cotidiana. Portanto, encorajo você a continuar aprendendo sobre essa filosofia. Também lhes peço humildemente que se inscrevam e deixem seu like. Deixo aqui 2 vídeos repletos de sabedoria estoica para que você continue aprendendo. Até a próxima! Ei, que bom que chegou até aqui. Nós do canal O Mensageiro temos uma indicação para você. E esse comunicado ficou sobre minha responsabilidade. Olá, eu sou Michael, integrante do canal. Você tem vontade de se libertar de crenças limitantes que impedem o seu crescimento pessoal e profissional? Então assista a essa aula gratuita que deixei na descrição. Inscreva-se, ative o sininho e embarque nessa jornada transformadora conosco. Seja inspirado, seja capacitado, seja o arquiteto do seu próprio sucesso com. Pela sua atenção, meu muito obrigado e até o próximo vídeo. O